Elfos. Vamos Vamos lá, vamos falar Foi mal de Discord. elfo. E aí, ó, escolhi justamente a imagem do... Eu ia falar, isso é Dragon Prince, irmão. Eu já ia Mas falar, ó. justamente porque faz parte de uma das críticas do elfo que eu vou fazer. É porque o elfo, na verdade, ele é um dos grandes responsáveis por aquilo que a gente tá falando desde o início, que era o desbalanceio, né? Elfo, ele já é tradicionalmente, se você pega grande parte das histórias que envolvem elfos, cenários que envolvem elfos, eles têm um certo elfocentrismo ali, de que elfo é mais forte, elfo é melhor do que Mais bonito. os humanos naquilo, mais bonito, não precisa dormir, não come caco de vidro. Então ele tem um monte de bônus que as outras raças não possuem, ele é melhor. E eu tava até vendo uma discussão sobre a guerra entre elfos e anões no Senhor dos Anéis. E aí rola a treta entre o Elrond e o Durin, né? Mas tem uma conversa antes disso, que é a criação dos elfos. Foi criado por Ilúvatar, né? Que é o Deus Supremo. Enquanto os anões foram criados por Auler, que era um outro... como é que é o nome, Marcelo? Maiar. Eldaris? Maiar? Não, Maiar não, E porque aí- Maiar é tipo Maiar são os anjos. O Você Melkor, falou que é tipo Dari- o Melkor. O Melkor é o quê? Não, é um deus. Não, o Ilúvatar é o pica. E aí tinha os Ilúvatar. caras abaixo dele, né? É os deuses. Pode chamar Então, de deus. é. Facilita. E aí o Bom, Alder bem. foi criado por um deus menor, e o Ilúvatar permitiu que os anões continuassem existindo. Então, ou seja, os elfos foram criados pela vontade de Ilúvatar, enquanto os anões permanecem pela misericórdia de Ilúvatar. Então, naturalmente, os elfos já são melhores que os anões, no ponto de vista tolkiano dessa criação. E aí isso se reflete em muitas histórias que depois surgiram, que a grande maioria das fantasias medievais derivam de Tolkien. E Tolkien, que por si só, já pegou essas informações das Edas, né, nórdicas. Então, quando você pega as duas raças de elfos nos Edas lá, que é os Dokalfar e os Liovalfar, são os elfos claros e elfos escuros, que eles citam lá, né? Já tem um discernimento. E aí também, o que começou a ficar mais ainda proeminente na questão dos elfos foi isso que a gente estava falando em relação a Príncipe Dragão, que não é exclusivo de Príncipe Dragão e se repete na grande maioria dos cenários, que é a elementalidade dos elfos. Os caras começaram a criar elfo das nuvens, elfo das estrelas, elfo do chão, elfo de carvão, Sexta-feira. elfo de plástico, tudo quanto é tipo de elemento, elfo do coração, tinha, e começaram a criar elfo em relação a isso. Porque os elfos ele tem essa pegada feérica, né, de que são meio fadas e tal, Uhum. essa ancestralidade feérica. E aí isso eles mimetizam as unidades feéricas celtas ali, os Djinns, os Ifrits, as Undines. Então ele precisa pegar um pouco de todos esses elementos naturais para poder representar o elfo. E aí ele vai ficando cada vez mais bombado e cada vez mais variado, de ponto que não existe uma unidade élfica mais. Fica bem espalhado. E tanto que no D&D, por exemplo, tem tanto elfo, assim como você pode fazer uma party de 4 clérigos e falar que é uma party boa se você usar domínios diferentes, você pode fazer uma party com 4 elfos diferentes e falar que eles não tem nada a ver um com o outro. Que são completamente diferentes, porque tem ali Dark Elf, Eladrin, High Elf, Sea Elf, Shadar-kai, Wood Elf, Half Elf Astral Elf, e ainda ou seja, tem elfo para o que você precisar. Foi criado justamente para isso. Falei assim, você precisa de um elfo tanque, tem um elfo aqui que serve para isso. Precisa de um elfo mago, tem um que serve para isso. Então começou a ficar muito elfocentrista, né? O que a gente falava. E até mesmo alguns cenários que enxugam um pouco os tipos de elfo, acho que, obviamente, se eles enxugam os tipos, eles perdem um pouco a unidade, porque só tem, tipo, 2, 3 tipos. Você tava falando de... Você uma hora falou Dari, meu cérebro já pensou em Warhammer aqui, então... O Warhammer tem 2, assim como o Elder Scrolls. O 40k tem 3, só que um deles é variação do outro, só que, tipo, os Eldari tem a variação dos Harlequins, que são os palhaços lá malucos, e tem os Drukhari. E tem os Drukhari, que são os Dark Elder. Então, e aí acaba que Elfo ficou uma parada muito overpower em relação às demais classes. Eu acredito que até, como o Marcelo tá falando em alguns cenários,
elfo é vantagem. Você poder ser elfo, você tem que pagar ponto pra isso, porque ele, tem, ele vem com um pacote de série de benefícios, e é isso que a gente tá falando, de não precisar dormir, de não precisar comer caco de vidro, de ele não cair em charme, ele tem uma série de questões que dão bônus pra ele em relação às outras raças. Eu ia... Vou falar. Eu ia brincar. Ah, perdão, fala primeiro. Deixa eu... Em Senhor dos Anéis, o sistema que tinha do Senhor dos Anéis próprio, não sei se o que tá agora vigente aí alterou, mas elfo era como o D&D primeira edição. Ele não tem classe, ele é elfo. Então você evolui o elfo e não evolui uma classe de elfo, porque ele era muito poderoso por si só. Era tipo. Ele não tem a classe, você vai ser. Ele é o raça Legolas. e classe junto. Ele é o Legolas. Raça e classe é junto. O problema do elfo do Senhor dos Anéis é porque ele é fortemente influenciado pelo elfo mitológico. O Marcelo está tão distante. O Marcelo tá falando lá da esquina. O problema do elfo do Senhor dos Anéis é que ele é derivado do elfo do folclore alemão. E todas essas características, e aí nesse sentido do D&D também incorpora muito disso. Que é essa coisa de ser meio férico, de ser sempre essa coisa meio sylph, meio magro, de pele muito clara, de uma beleza sobrenatural, essa vinculação elemental, tudo isso é oriundo do folclore, do folclore alemão, da mitologia alemã. E se o Tolkien tivesse escolhido um outro folclore, se ele tivesse escolhido os elfos da Islândia, a situação seria diferente, porque os elfos da Islândia parecem uns halflings, eles parecem do Harry mini Potter. troll. Entendeu? Eles parecem uns mini trolls que vivem escondidos no tipo halfling mesmo. Então é uma questão de escolha mitológica. Eu acho que se eu joguei de elfo na minha vida, uma vez foi muito. Eu só joguei de elfo uma vez, né, com uma campanha do amigo nosso que era os elfos, que todo mundo tinha que jogar de elfo. Era exclusivamente elfos. Né? Era exclusivamente elfo. Caraca! E eu tentei jogar de meio elfo. Mas é porque a ideia era jogar numa ilha que existia, que só existia elfos e tal. Então, assim, não tinha realmente como jogar de outra coisa. Ah, tá, Mas- assim, ó. O cenário exigiu, né? A campanha em si exigia. Eu já fiz essas Então. paradas também, já. Inclusive eu tava escrevendo um livro dessa história, tava bem legal. O que Pois é? desculpa. Pode continuar o seu raciocínio. Não, é só porque eu ia falar. Porque eu nunca gostei justamente por causa disso. Porque existe essa mística que coloca, que força essa ideia de eles serem sempre superiores, eles serem sempre criados para serem superiores, etc. E aí, tanto é que eu resolvi jogar agora no Warhammer com Elfo, justamente porque eu queria incorporar o que na minha cabeça é a pior consequência possível desse processo. Que é, os elfos são intrinsecamente arrogantes, Nossa, mesmo em absoluta decadência. Ou seja, mesmo quando eles estão em absoluta decadência derivada diretamente da arrogância deles, eles não conseguem assimilar isso. Então, como todas as espécies, todas as criaturas do Warhammer são intrinsecamente filhas da puta e fadadas a morrerem em decorrência dos próprios vícios, aí eu falei, bom, então agora sim dá pra jogar o elfo, porque aí eu posso jogar o elfo mais filho da puta possível que eu conseguir. E funciona. Eu fiz. Eu fiz a. Eu acho que essa é uma. Pode falar, Bruno. Eu ia falar de outro assunto, então, por favor. Warhammer Eu é a acho sua que. praia. Não, eu tô falando continuando falando de elfos mesmo, justamente isso que o Marcelo tá falando sobre a interpretação da arrogância que vem com o elfo de praticamente qualquer cenário. Tipo, não só de Warhammer. Deveria ser quase que um padrão de quem joga de elfo em D&D ser super arrogante, porque ele tem essa pegada de que ele é melhor que todo mundo mesmo. Porque Deus fez ele melhor que todo mundo e porque o criador do cenário fez ele melhor que todo mundo. Então ele incorpora essa ideia de que, tipo, ó, você teve, um personagem não elfo que teve uma ideia, você fala assim, claro, óbvio, você responderia de uma maneira, tipo assim, sim, eu já ia falar isso. Não pode ficar pra trás, não pode ficar por baixo, em nenhum sentido em que uma outra raça inferior teria alguma vantagem em relação a ele. o problema dos elfos vem justamente inerentemente eles vão eventualmente se achar superiores dentro do cenário, fora do cenário às vezes, né? Porque querendo ou não, todo mundo aqui que já jogou D&D conhece, o D&D Quinta Edição conhece Elven Accuracy. Eu consigo falar essas duas palavras e alguém já se arrepiar um pouquinho porque lembra do BO que é alô Lúcia, tô falando com você. Mas assim, eu até comentei no chat rapidinho do apelido que os Eldari dão pros humanos, que são Monkai, né?
que é o equivalente de primata na linguagem de Zeldari, porque eles se acham intrinsecamente superiores a qualquer raça. Ah, os tiranídeos são só insetos. Ah, os humanos são só um bando de primata. Ah, os Necrons são robôs sem alma. E assim vai. No caso, como eu sempre crio regras, fico inventando coisas, regra da casa, eu gosto muito da ideia do elfo ter uma origem maior, melhor, mística. Eu gosto dessa ideia. Gosto da ideia deles terem entrelaçamento com os espíritos, com essas coisas mágicas. Tanto que no Eras eles são ligados aos espíritos diretamente. Porque quando eles surgiram, foi nesse contexto que eles surgiram, no meio do contexto dos espíritos. Os anões surgiram no contexto da natureza e os humanos surgiram no contexto da sobrevivência. Então os elfos surgirem enquanto como os espíritos é bem legal. Quanto a eles serem maiores, melhores, mais bonitos, mais cheirosos e tudo mais, eu já joguei tudo isso na lore do sistema, na lore do cenário. Por quê? Porque os elfos, eles se isolam. Então, tudo aquilo que, eles são melhores, eles são mais lindos, eles são mais isso, são mais poderosos, é tudo em decorrência do lore do negócio. Porque eles se equiparam às outras raças, inclusive. Mas, por que o elfo, então, é tido como arrogante? A arrogância do elfo, na verdade, é ele não compreender as regras das outras sociedades. Então, todos os elfos, apesar das 4 origens diferentes que o sistema que eu adotei tem, que é aqueles que nasceram em matas, aqueles que nasceram em desertos, os que nasceram em montanhas e os que nasceram perto de água, regiões aquáticas, essas são as 4 origens, a diferença entre eles é nenhuma. A única coisa é que, por ter local de nascimento, eles receberam algumas dádivas, poucas, relacionadas à sua origem. No resto, eles são idênticos em tudo. Os costumes são os mesmos, são elfos. Tanto que se um elfo sai de uma região e chega na outra, eles só pedem pra entrar. Porque eles não têm nações inimigas. São elfos. Quem comanda os elfos? O Conselho dos Anciões. E quem monta o Conselho? E como é que elege-se o Conselho dos Anciões? A idade. Então você chegou numa certa idade, os 10 mais velhos fazem o conselho e pronto. Então como é que funciona? O elfo ele é arrogante porque eles são caóticos. Eles não têm leis. Eles têm bom senso. Então quando eles chegam na sociedade humana e eles olham aquele negócio... Não, peraí, por que eu fiz? Não, cara, você pegou isso aí, era do cara. Não, mas ele jogou fora. Não, mas é do cara. Não, mas tava no lixo. Não, mas você pegou. Tipo, mas como assim, cara? Como que é do cara? Ele jogou fora. Então é por causa disso que ele tem a arrogância dele. Ele não consegue entender como os anões funcionam, porque os anões têm aqueles... a cultura deles é mais imposta em tradições. Então eu coloquei esse tipo de coisa pra amenizar aquilo que eu acho errado. Por quê? Porque eu também acho um porre, cara, o tal do elfo ser mal educado. Por que o elfo tá sendo mal educado? Por que ele tem que ser mal educado? Ele não precisa ser mal educado. Eu vejo que o jeito soberbo do elfo tá mais ligado a ele não entender como é que as outras raças funcionam do que propriamente ser metido. Achar que é melhor que os outros. Lógico. O sistema do Tolkien não tem como, né? Porque eles realmente têm uma origem, têm um contato com a divindade direto lá, inclusive. Mas no cenário de D&D mesmo, eu não vejo tanta necessidade. Aí eu fiz essa adaptação. Então eu dou essa sugestão. Começa a tratar essas características dos elfos às vezes como uma dificuldade de contato com sociedades que ele não compreende, exatamente por conta deles viverem sem regras, por eles serem caóticos. E no final das contas eles não são mais fortes que ninguém, eles são mais especializados em viver lá na casinha deles. Esse é o meu achado nesse sentido. Inclusive tinha uma discussão de que elfo naturalmente é um nível de burrice, assim, porque eles demoram, sei lá, 100 anos pra aprender o que um adulto aprende que um humano aprende em 5. Sabe? Exato. Nossa, isso eu ficava puto. Tipo, eu sou guerreiro de nível 1, eu sou humano com 17 anos, eu sou um elfo mago de nível 1, eu tenho 120 anos. Cara, você fez o que na tua vida? O que você fez do 1 até o 19? Ele é mais lentinho, Não. Ó, sabe como é que funciona no Eras? O Eras é o seguinte, um elfo de 17 anos, um humano de 17 anos, um anão com 16 anos, um halfling com 18 e um meio orc com 16 são iguais.
A diferença é que quando você tem um humano no auge da vida dele, com 50 anos de idade, ele tá beirando o nível 16, 15 ali. E o elfo, quando ele tá beirando o auge da vida dele, ele já tá com 300 e tanto, meu amigo. Imagina o nível do cara. Ou seja, a diferença não é o elfo novo, a diferença é o elfo velho. Já parou pra pensar nisso? Você treme na base não quando você encontra o elfo adulto, mas quando você encontra o elfo velho em comparação ao humano. Porque o elfo adulto, pô, ele tá a mesma idade do humano, 35 anos. E aí? E aí que eu tive 35 anos de vivência, cara. Sei o mesmo que você. Agora você encontra o elfo velho, eu aprendi por 300 anos. Eu tenho mais tempo de vivência, tenho mais aprendizado no geral acumulado. Eu gosto de polêmica.